Dica de hoje de ouro é a seguinte: às vezes a gente compra aqueles morangos lindos e maravilhosos e coloca do jeito que comprou na geladeira. Aí no dia seguinte você vai ver, eles estão meio xoxinhos, amassados, um tá querendo mofar. Então a minha dica é a seguinte: toda vez que eu compro morango, eu coloco nesse potinho aqui de plástico que eu gosto de guardar. Esse aqui eu comprei umas framboesas, aí eu não joguei fora, principalmente que ele é todo furadinho, e eu coloco os morangos todos assim, um do lado do outro, e não tampo, coloco na geladeira, porque aí o próprio ar sequinho da geladeira não deixa com que eles melem, mas é sempre bom, se você comprar uma quantidade grande, ficar de olho. Outra dica importante é a seguinte: você só deve lavar os morangos na hora que você for usar. E também, o mais importante de tudo, não pode tirar esse cabinho, porque se você tirar o cabinho na hora de higienizar, ou seja, na hora que você for lavar, a água vai entrar dentro do morango, ele vai ficar encharcado e é um pecado. Então não tire o cabinho. Se você até quiser deixar de molho um pouquinho, não pode ser muito tempo também, com vinagre, porque o vinagre acaba amolecendo, não tire o cabinho. Retire o cabinho só mesmo na hora que você for usar, ou seja, para cortar ou mesmo para deixar ele inteiro. A dica do morango dada, vamos à nossa receita. A minha geleia é de morango com baunilha. Eu vou usar a fava da baunilha. A fava da baunilha nasce de uma orquídea originária do México, mas hoje em dia tem em Madagascar e tem até no Brasil. No Espírito Santo tem uma fazenda produzindo, como também em Goiás eles produzem baunilha. É a fava dessa orquídea, que é linda, e depois de um tempo a fava amadurece e você retira as sementinhas. Você pode usar as sementinhas, você pode usar também a fava depois que você retirar as sementinhas, como também, caso você não tenha acesso, não só como você não achou, ou se você achou ela for muito cara, você pode optar por usar a essência de baunilha. No caso aqui, eu vou usar a fava. Eu sempre mantenho nesse saquinho que eu compro para ela estar sempre fresquinha. Dependendo da receita, eu prefiro usar a essência, mas nesta geleia eu vou usar as sementinhas. Então vou abrir aqui. E olha só, perfumadíssima. O que a gente faz? Para a gente poder retirar as sementinhas, a gente tem que cortar essa fava ao meio. Eu vou botar aqui. Aí você aperta para que ela abra. E com as costas da faca você vai raspar para retirar as sementinhas. Vou abrir essa parte aqui, eu não abri direito. Ela é bem melenta, ela fica bem pegajosa. Então olha, aqui ela parece um mini caviar. E aí você pega as sementinhas, que estão bem melentas, bem pegajosas, e utiliza aonde você for usar. Eu vou já colocar aqui diretamente em cima dos meus morangos e vou retirar tudo, porque como é um ingrediente caro, a gente precisa usar até o finalzinho. Então olha, vamos lá. Com essa parte da fava, você pode colocar dentro de um açucareiro, que aí você vai ter um açúcar aromatizado. Você também pode colocar dentro de uma garrafa com cachaça, com vodka, você vai ter uma bebida aromatizada. Como também você pode colocar num leite, aí você terá um leite com sabor de baunilha. Eu não vou usar essa outra metade porque eu não quero que a baunilha tome conta da minha geleia. Ela tem um sabor muito forte. Eu quero que a estrela da receita seja o morango. Eu não vou usar, então o que eu vou fazer? Eu vou retornar
para a embalagem. Como eu não vou usar essa aqui ainda também, eu vou colocá-la aqui juntinho. E vou dar uma grampeada, como eu também poderia passar aqui uma fita Durex para que ela fique fechadinha e continue fresquinha. Tenho aqui 200 gramas de morangos que eu higienizei e depois cortei em pedacinhos bem pequenininhos para ajudar no processo de cozimento. As sementes da baunilha eu já joguei aqui, então é só a gente colocar aqui. Como eu comentei, caso você, por alguma razão, prefira usar a essência, você pode usar uma colher de sopa de essência ou aumentar ou diminuir. Aí é questão de gosto. Como também, se você não quiser colocar a baunilha, é só você ver a receita da geleia de morango, que é feita só com morango. Eu gosto de reduzir o açúcar nas minhas preparações, principalmente com geleias. Esse morango ele está bem madurinho também, então eu vou continuar na minha regra. Eu tenho aqui 100 gramas, exatamente a metade da quantidade de morangos, de açúcar demerara. Agora fique à vontade de usar qualquer tipo de açúcar de sua preferência e se você preferir uma geleia mais doce, é só você aumentar a quantidade de açúcar. Eu sempre gosto de colocar um líquido nas minhas geleias. Às vezes eu coloco água, às vezes eu coloco um suco, pode ser um suco de laranja, ou então eu faço uma infusão, dependendo da geleia. No caso, aqui, como eu prometi uma geleia gourmet e chiquérrima, eu tenho 100 ml de vinho branco seco. Se você tiver uma sobrinha de uma espumante, você pode fazer também aqui, como eu fiz na geleia de espumante com pimenta. Caso você não queira usar nenhuma bebida alcoólica, lembrando que quando uma bebida alcoólica é aquecida, o álcool evapora, ficando mesmo só o sabor da bebida. É só você substituir por água ou suco de laranja. Vou dar só uma mexidinha aqui, porque as geleias, elas precisam ficar em fogo baixo e a gente mexendo constantemente, porque o açúcar é mais pesado, ele vai para o fundo e pode ser que venha a queimar e você perder a sua preparação. Agora eu vou usar um vinagre. Eu poderia usar um vinagre de morango, só que infelizmente o meu acabou. Então, eu vou usar um vinagre de cereja. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que lá você vai achar a receita deste vinagre, o vinagre de morango, que inclusive foi feito depois que eu fiz um licor de morango. Como também você pode usar qualquer tipo de vinagre que você tiver em casa. Eu tenho 50 ml. E a minha outra dica vai ser a seguinte: dê uma olhadinha na nossa playlist conservas e geleias e lá você vai achar as geleias que eu já mencionei aqui e quem sabe você não se empolga. Tem muita gente que anda até fazendo geleias para presentear os amigos, que é uma forma excelente de você dar um presente que foi feito com carinho. Agora é só você, como eu comentei, ficar mexendo em fogo baixo até que o morango fique completamente cozido macio e a parte do líquido reduza para a gente poder dar continuidade à nossa geleia. Então daqui a pouco eu volto. Agora que o morango já cozinhou, está bem macio e o volume reduziu bastante, é hora da gente usar a pectina. Eu gosto de usar a pectina não só porque a durabilidade fica maior, como também reduz o tempo de cozimento e vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, mas gente, a quantidade de pontinhos pretos das sementes que eu tirei só daquela metade da fava é impressionante como ela toma conta. Só um pouquinho é o suficiente realmente para essa quantidade, para ela dar todo o sabor. E olha, vocês tinham que estar aqui para sentir o perfume que está na minha cozinha. Uma coisa assim maravilhosa. Bom, então a pectina. Eu tenho 60 ml de pectina de maçã.
Eu gosto de usar a pectina de maçã, vou confessar para vocês, porque ele é mais fácil de fazer. Tem a de laranja e tem a de maracujá. A pectina liofilizada, você deve usar a quantidade indicada pelo fabricante, mas a minha dica para você é a seguinte: separe um pouquinho de açúcar e misture a pectina liofilizada nesse pouquinho de açúcar que você separou, para então adicionar na sua geleia. Dessa maneira, ela consegue incorporar bem mais fácil. Se você colocar diretamente a pectina, ela vai ter aquele efeito gelificante, vai ficar dura e não adianta você passar na peneira, bater no liquidificador, que não tem jeito, você vai acabar jogando fora a sua preparação. E outra dica, na época que eu tinha agroindústria, eu colocava todos os ingredientes juntos logo no começo. Errado. Primeiro que a pectina, com o tempo de cozimento, ela vai perdendo o efeito, e depois era igual a leite. Você colocava, virava as costas, quando você olhava, ela fazia uma espuma e derramava tudo. Então, hoje em dia, eu só coloco quando eu sinto que os ingredientes estão cozidos, que a parte do líquido reduziu. Então agora é só a gente aguardar que ela faça, né, o efeito dela de gelificar, mas quando a geleia está quente, você não tem como dizer direito como ela vai ficar. Então a minha dica é a seguinte: você prestar atenção aos indícios que a própria geleia te dá, dizendo que depois que ela esfriar, ela vai ficar do jeitinho que eu, pelo menos, gosto. Então, enquanto ela vai esquentando aqui, eu vou dar duas dicas, porque afinal o canal é dicas e receitas. A primeira dica é a seguinte: essa geleia, ela se mantém perfeitamente bem na geladeira, em potes de vidro, devidamente higienizados e esterilizados, por um mês. Mas você pode também dar o vácuo. Dessa maneira, ela pode durar mais do que 24 meses. Você pode dar de presente, ou então, se você fizer uma quantidade grande, você pode manter fora da geladeira, que ela não vai estragar. Dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. Não sei vocês, mas eu sou completamente apaixonada por gatos. Adoro cachorros, mas gatos eu tenho um fraco. Você já tem um gatinho que já está na sua casa há um certo tempo. Aí você quer outro gatinho, aí você pega outro gatinho. Aí o que acontece? De repente eles não se entendem. Aí começa aquela briga. Sabe a dica para eles poderem se entender mais rapidamente? É você pegar essência de baunilha, olha isso, e pingue algumas gotinhas no cangote de cada um deles. Dessa maneira, a baunilha vai meio que mascarar o cheiro de cada gato e eles vão acabar se acostumando mais rapidamente. Foi o que aconteceu comigo quando eu tinha minha gatinha e peguei o meu neguinho. Então essa dica é de ouro para quem gosta de gatos e às vezes fica com pena deles demorarem muito tempo para se acostumar. O primeiro indício que a geleia, para o meu gosto, já está no ponto é a quantidade de bolhas que ela começa a formar. Eu agora vou até já desligar o meu fogareirinho, mas ele vai continuar ainda aquecido aqui. O outro indício é, se eu for mexer, eu vou sentir uma certa resistência, ou seja, ela já está ficando com consistência de geleia. Olha só, já está quase que um creme. E o outro indício é o seguinte: se eu pegar um pouco de geleia nas costas da minha colher, ela não escorre. E se eu passar meu dedo, vai formar um caminho e ele não vai se juntar. Olha só, e também não pinga do meu dedo. E tá cheio de sementinha. Agora então, eu vou aguardar que minha geleia esfrie. Agora que minha geleia já esfriou, eu vou mostrar para vocês como eu gosto que ela fique. É uma pena, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver as sementinhas da baunilha. Está assim, lindo. Tá uma coisa. E o perfume continua presente aqui na cozinha. Olha só, ela parece um doce. Ela está bem, pro meu gosto, tá